Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje e vamos mais uma vez falar de assuntos interessantes, importantes e relevantes para você, meu querido telespectador. Meus amigos, as empresas precisam construir uma forma de envolver o consumidor. O preço é paridade, é o que as pessoas pagam. O valor é o que elas experimentam. Então, as empresas deveriam se perguntar: qual é o valor que não tem preço que a minha marca entrega? É uma ótima reflexão. Nós vamos falar do direito do consumidor. Quem está aqui? Um especialista, Anderson Janete. Doutor, obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Alberto. Sempre uma satisfação estar aqui. Garantia de audiência quando você vem aqui, viu, Anderson? Poxa, que ótimo. A gente fala de muita coisa interessante, muita coisa importante. E olha, eu não vou qualificá-lo aqui, porque também é chovendo molhado. Já falei tanto do Anderson aqui, né? E a gente já vai entrar meio que diretamente no assunto. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Os consumidores pontepretanos têm direito a reclamar do árbitro? Têm direito a reclamar que foi pênalti ou não foi pênalti? Você sabe, Alberto, que eu estou fazendo mais uma pós-graduação agora na Escola Paulista de Magistratura. E um dos pontos lá é a responsabilidade civil, a indenização por danos morais e materiais, né? As novas formas de responsabilidade. Nós encontramos um autor aí norte-americano, né? Lá nos Estados Unidos tem dano moral quando um time acaba não correspondendo às expectativas. Vamos trazer isso aqui para o Brasil. Mas não erros de arbitragem, não. Expectativa do time não jogar, isso. Você sabe que tem muitos desembargadores pontepretanos, né? Eles até estavam questionando esse ponto. Também, né? Na nossa aula de ontem à noite, eles falaram: poxa vida, não dá para cobrar alguma coisa, uma reparação por esse engodo que foi essa arbitragem? Eu falei: olha, estava estudando, tem um autor norte-americano lá, a paixão nacional é o beisebol, né? Então, a equipe que perde por conta de erro de arbitragem, enfim, existe responsabilização, sim. Vamos trazer isso para o Brasil, para essa turma tomar vergonha na cara, Alberto. Meus amigos, é o seguinte, eu só puxei esse assunto aqui porque o Anderson é um pontepretano juramentado, claro, eu já trouxe esse erro de arbitragem, mas se fosse, e também para agradar, estou trazendo na minha casa e tal, né? Agora, se fosse um bugrino aqui, eu já ia pegar um outro segmento, uma outra coisa, a gente tem que agradar os convidados. Meu pai e meu irmão são bugrinos, eu sou a ovelha negra da família. Então, você é verdade, da família, então? Sou a ovelha negra, por assim dizer, né? Olha, literalmente, né? Literalmente. Muito bem. Querido Janete, vamos lá. Vamos começar por uma decisão que está por sair do STJ em relação às empresas que venderam seus imóveis, né, em construção, atrasaram no prazo. Tem muita gente que, sem dúvida, está envolvida nesse contexto. O que é que o STJ está decidindo? Começa aí desde o começo com aquela explicação didática e brilhante que você sabe fazer. Perfeitamente. Você sabe que o Código de Processo Civil ele foi alterado recentemente e atualmente os juízes das instâncias inferiores têm de seguir a jurisprudência das instâncias superiores. É obrigatório. É obrigatório. Então, seja no Supremo, no STF ou no STJ, são os tribunais em Brasília, STF serve para dirimir questões constitucionais. E o STJ questões legais. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei, portanto, o STJ dirime questões envolvendo o Código do Consumidor. E lá tem um incidente chamado repercussão geral. O que é a repercussão geral? Sempre que há processos, um número muito grande envolvendo o mesmo assunto, no Brasil inteiro, não é? O STJ escolhe um recurso que está tramitando lá como representativo dessa controvérsia nacional. Isso chama repercussão geral. O julgamento daquele recurso vai repercutir em todos os demais que estão tramitando em primeira e em segunda instância no Brasil inteiro. Tá certo? Então, o que acontece quando um determinado assunto é considerado de repercussão geral? Todos os processos de primeira e segunda instância, independentemente do estágio em que se encontrem, está em fase de contestação, já teve sentença, o recurso está sendo julgado... Mesmo que já tenha tido sentença? Mesmo que já tenha. Há um recurso em tramitação em São Paulo, por exemplo, no Tribunal de Segunda Instância, todos são suspensos até que a repercussão geral seja dirimida lá pelo STJ. Entendi. E qual é o tema que está em pauta? Tem vários temas, né? Mas 2 temas que estão em pauta envolvem a repercussão geral das construtoras de imóveis que tiveram atrasos nas entregas das obras.
Muito bem. Como assim, Alberto? Há uns 15 anos atrás, a gente vivia, né? Enfim... Era uma loucura, né? Assim, houve governos anteriores que chegaram até a informar que a crise externa era uma marolinha, não é? Que era uma coisa que aqui no Brasil não chegaria, não é? Mas o fato é que antes da crise efetivamente chegar, o aquecimento da economia, havia venda de quase tudo, não é? O comércio aqueceu, venda de alimentos, venda de veículos, tudo foi estava bombando. Não foi diferente com o setor de imóveis. As construtoras, as incorporadoras, os empreendimentos fervilharam por todo o país, com benefícios até daquele programa Minha Casa Minha Vida, com faixas salariais, enfim. Muitas pessoas acabaram tendo acesso a crédito, enfim, e acabaram adquirindo imóveis, mas é claro, a maré virou. A maré virou e muitos consumidores não conseguiram arcar com as consequências, com o pagamento das prestações daqueles imóveis. Perfeito. Esta é uma situação. Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor, quando um consumidor fica inadimplente em prestações de longa duração, como é o caso de financiamento imobiliário, ou ainda consórcio, enfim, há o direito de rescindir o contrato, mas sem a perda integral do que foi pago. No caso de imóveis, o direito do consumidor é receber de 80% a 90% do que pagou. Dependendo do prazo, né? Dependendo do prazo. E o que acontece, Alberto? Isto significa que de 10% a 20% que ele não receberá é uma multa que acaba sendo cobrada, prevista em contrato, por causa da inadimplência do consumidor. A inadimplência, a falta de pagamento, significa que eu estou inadimplindo o contrato. Eu assinei um contrato no qual me comprometi a pagar mensalmente. Você não está cumprindo. Eu estou cumprindo, tem uma multa contratual que é de 10% a 20%. Qual foi a questão, não é? Muitas construtoras venderam mais imóveis do que tinham capacidade de construir. Teve um overbooking. Teve um overbooking, né? Como em tantos setores da economia, aviação. Nesse overbooking, muitas obras não foram entregues. Qual é a pergunta de alguns advogados, né? Porque o Código do Consumidor proíbe cláusulas unilaterais, aquela chamada cláusula leonina, que só traz vantagem para uma das partes e é silenciosa com relação à outra parte. Os contratos das construtoras, na sua grande maioria, impõem essa multa de 10% a 20% apenas para a inadimplência do consumidor. E caso haja inadimplência da construtora, qual é a multa? Nesse caso, vamos tocar nesse assunto, né? E aí, muitos advogados nessas ações, quando o consumidor está adimplente, está em dia com as suas prestações, e a inadimplente é a construtora, tem imóveis, tem um prazo de entrega e uma tolerância de 180 dias, 6 meses. Passaram 6 meses, a construtora ainda demorou 3, 4, 5 anos para entregar a obra. Qual é a penalidade? Os advogados estão entrando na justiça cobrando a mesma penalidade que a construtora aplicaria para o consumidor. Tá? E esta é a repercussão geral no STJ. Por quê? Não está no contrato. E eles estão decidindo como que vai ficar. Exatamente, porque muitos juízes de primeira instância já reconheceram o direito dos consumidores e as construtoras estão recorrendo, estão resistindo quanto a isso. Porque elas, imagine que além de devolver o dinheiro que foi pago, corrigido integralmente, porque no caso de inadimplência da construtora, o consumidor tem o direito de receber 100% do que pagou, corrigido com juros, né? Além disso, pagar uma multa de 20%. Além disso, acumular perdas e danos ou lucros cessantes. Você veja, por exemplo, se eu compro um imóvel, estou pagando aluguel, qual que é a minha expectativa? Que no prazo da entrega eu vou parar de pagar o aluguel. E aí, ao continuar pagando aluguel por causa do atraso da entrega do imóvel, os juízes entendem que o consumidor tem o direito de receber de 0,5% a 1% do valor do saldo devedor, do saldo montante total, a título mensal, como se fosse um aluguel que a construtora está te pagando. Que ela te causou esse prejuízo. Esse prejuízo não ocorreria se ela tivesse entregue no prazo. Vamos supor que, de repente, qualquer pessoa esteja numa situação, uma pessoa está numa situação em que ela comprou imóvel para renda, ela não ia morar, não paga aluguel, nada. Mesmo assim, ela teria o direito de receber alguma coisa ou não? Então, essa é uma discussão. Por quê? Algumas construtoras entendem que quem compra para renda é um investidor e ele não seria propriamente um consumidor tradicional. O consumidor é aquele que, em regra, é o destinatário final do que ele compra.
quando eu compro para revender, para alugar, enfim, eu sou também como que um empresário do ramo. Enfim, eu compro mais do que um imóvel. Mas essa decisão que nós vamos ter do STJ, essa decisão vai também olhar para esse lado ou vai ser genérico? Vai olhar também. Por quê? Uma coisa são as perdas e danos. Quando o consumidor paga aluguel e a construtora não entrega na data, a partir daquela data ele está tendo perdas, ele está perdendo o valor do aluguel mensal. Agora, no caso do lucro cessante, é o caso do investidor. Olha, se tivesse entregue no prazo, eu estaria recebendo 1% de aluguel nesse momento. Ou seja, eu tirei o dinheiro do banco, que o investidor, ele pensa assim, ele tirou 100 mil reais, digamos. Está rendendo 6% ao ano na caderneta de poupança. Para ele tirar o dinheiro que está dormindo quietinho lá e está rendendo, tem que ser em algo que garanta um rendimento maior, no caso 1% ao mês, que é o caso de locação, 0,5% ao mês, enfim, ele tem uma expectativa. Ao não entregar no prazo, essa expectativa foi frustrada. Se eu sou investidor, eu estou tendo um lucro que foi cessado por conta, por culpa do atraso da entrega. Observado. Então, as repercussões gerais incidem exatamente sobre isso. Se cabe lucros cessantes para quem não é consumidor, quem é empresário, quem é investidor. E o segundo ponto que seria mesmo não tendo previsão contratual, o consumidor tem direito a uma multa, a uma cláusula penal, uma penalidade contratual pelo inadimplemento da construtora. Se ele estivesse inadimplente, ele teria multa de 10% a 20%. Como quem está inadimplente é a construtora e o contrato não fala nada, agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O vento que venta lá, essa discussão que o STJ vai estabelecer. Agora, e depois da decisão do STJ não cabe mais nada? É a decisão, está decidido e ponto? É a última instância? Em termos de lei, em termos legais, é a última instância. Dependendo de arguições que tenham a ver com matéria constitucional, eles possam até levar para o Supremo, mas não especificamente essa questão de cláusulas contratuais. O Supremo não dirime questões ou controvérsias contratuais, ele dirime questões constitucionais. Agora, eu queria saber o seguinte, independente de eu já estar na justiça, independente de ter então uma sentença, vamos supor que a sentença tenha sido favorável a mim e a decisão do STJ seja contrária, vai acabar sendo contrário. Se ainda está em tramitação, se está pendente de um recurso esta sentença, o desembargador em segunda instância vai ser obrigado a seguir a orientação do STJ. Devido à repercussão geral. É a chamada, no caso do Supremo chama súmula vinculante, e no caso do STJ chama repercussão geral. Gente, eu acho que eu vou abrir um escritório de advocacia, porque o que você se daria muito bem, viu? Não, o que eu estou aprendendo aqui com vocês, advogados, é uma delícia entrevistá-lo. Bom, e como é aquelas pessoas, vou voltar ao assunto, você falou en passant, aquelas pessoas que pagaram, que não receberam, que não conseguiram, não, desculpa, aquelas pessoas que estavam pagando, que não aguentaram pagar mais e pagaram, digamos, 100 mil, vamos pôr uma conta redonda aí. E aí está em processo para receber, isso tem um prazo, como é que é? Então, recentemente, por exemplo, tem um amigo, você sabe que eu tenho pedalado, né? Eu sei que você pedala. Perder peso aí, e tem um amigo que pedala conosco. Cuidado que isso aí deu impeachment, hein? Você vai pedalar, hein? Mas eu não, o meu pedal não envolve dinheiro. A gente gasta, não ganha nada. Exatamente. Né? Tem um colega que deve estar nos assistindo, Rafael Rosseto, um forte abraço, Rafael. O que aconteceu? Né? Ele adquiriu um imóvel nessas condições, né? Só que havia uma cláusula contratual que estabelecia assim, em caso de inadimplência, a construtora devolverá 60% do que você pagou. E incidirão ainda multa de 10% relativa à comercialização, mais 10% relativa à corretagem. Em suma, era previsto uma multa de 60% do que foi pago. Quer dizer, não recebia nada. Receberia 40% do que pagou. Isso não pode. Né? Isso é completamente leonino. É uma coisa leonina, é abusiva, deixa o consumidor em desvantagem exagerada. Né? No caso desse colega, ele estava adimplente e a construtora atrasou a entrega. Então, nós enviamos uma notificação dizendo, olha, é o seguinte, se vocês concordarem em devolver 100% do que foi pago, a gente está contente, a gente morre por aqui, mas caso não respondam em 10 dias que vocês concordem em devolver 100% do que foi pago, nós interpretaremos que será necessário entrar com ação judicial para pleitear o quê? A mesma multa que vocês me aplicariam caso eu estivesse inadimplente. Tá certo? A consultora resolveu devolver os 100% no ato.
Então, porque ela já prevendo que a coisa poderia se complicar. Porque além de ter que devolver na justiça o valor pago, 100%, ela teria ainda que pagar 60% de multa, como o contrato dela estipula. Então é um negócio que não vale a pena. Agora, mas, Anderson, será que... Agora, se eu estou inadimplente, que é o foco do que você via... nesse caso em que a construtora diz, olha, eu vou te devolver só 40%, procure um advogado de confiança, vá no PROCON, reclame, faça uma reclamação. Por quê? Já existe jurisprudência no STJ estabelecendo que o justo mesmo para quem está inadimplente, é receber de 80% a 90% do que pagou. Ou seja, a multa admissível máxima por um inadimplemento contratual por falta de pagamento 20%. É 20%. Não pode ser mais. Não pode ser mais. E aí vale a pena analisar o contrato para ver o que está escrito, porque numa cláusula dessa, em que vai incluindo despesa disso, quando se fala multa de 20%, já está presumindo que dentro dela estão as despesas de corretagem de administração, de contrato, de publicidade, de lançamento, de stand de vendas. Então, já está incluído nesses 10% ou 20%. Se tem cláusulas que acabam incluindo... assim, de forma fatiada, superou 20% de multa contratual, desconfie, reclame no PROCON e procure um advogado de confiança para tentar pleitear o que de direito. Doutor Anderson, será que nós não teríamos condição, será que de repente alguém iluminado não poderia lançar uma ideia para que tudo não houvesse diferença de um contrato de construtora para construtora? É o plano com prazo fixo, preço de custo, essa coisa. Todas têm que ser regidas dentro da mesma legislação e com os mesmos termos de contrato. Porque uma construtora é de um jeito, outra construtora é de outro jeito. Então, essa padronização fica difícil de ser, enfim, impor, Porque nós vivemos num regime capitalista onde a livre concorrência impera. E o que pode ser considerado bom para uma construtora pode não ser para outra. Mas o fato é que o Código do Consumidor estipula que esse tipo de contratação, esse é o chamado contrato de adesão. São cláusulas padronizadas. Uma mesma construtora tem as mesmas cláusulas para todos os consumidores. E tem mais uma característica: o consumidor não tem o poder de negociar a cláusula. Você, Alberto César, enquanto empresário, com relação a uma empresa que é sua fornecedora, você tem condições de sentar e de negociar. Olha, essa cláusula melhora, olha, muda isso aqui. O consumidor não tem essa possibilidade. Não tem, apresenta para ele e só tem a possibilidade de assinar ou não. Assinar ou não. Então, se quer, se não quer, tem quem quer. Exatamente. Então, realmente, nesse tipo de contrato, chamado contrato de adesão, o que o Código do Consumidor estipula? Tem 2 pontos que são fundamentais. Primeiro ponto: a interpretação será sempre a mais favorável para o consumidor. Se houver uma cláusula que leve à dúvida, sempre você vai interpretar da forma mais favorável, que seja mais benéfica para o consumidor. Entendi. Segundo ponto: se o consumidor não teve condições de ter consciência plena e prévia do contrato, das suas condições, ou seja, aquela famosa não me deram cópia do contrato. Muitas vezes você assina, eles recolhem as 2 cópias, vão levar para reconhecer firma e não te devolvem a cópia que você assinou. Isso não é ter conhecimento pleno do contrato. Sempre que você não teve consciência plena do contrato, o Código do Consumidor estipula que esse contrato não vincula o consumidor, ele não tem a obrigação de cumpri-lo, tá certo? Por isso que há a necessidade, quando você tem alguma controvérsia, procure um advogado de confiança, porque dependendo da circunstância, ele tem condições até de pedir a anulação de todo o contrato, mesmo que você esteja inadimplente. Muito bem. Tá aí. No intervalo ele me falou e eu vou falar para vocês. Você que... Isso aí porque nós temos casos, inclusive, na família e tal, que comprou imóvel, que você desistiu de pagar. Você não pôde pagar, enfim, não quis mais. Você tem direito a receber de 80% a 90% do valor que você pagou. Não aceite menos e procure um advogado de confiança. Doutor Anderson, eu sou apaixonado por rádio. Você também, né? Também, estou sempre ligado lá. Rádio Brasil, 1270. Doutor Anderson, acompanhando as jornadas esportivas. Meu ouvinte fiel. Equipe campeã, locutor, emoção. Que beleza. 30 minutos, vamos lá. Vamos pro céu, vamos abraçar os amigos que já partiram. Amigos que já partiram. É emocionante esse momento. Verdade, né? Porque a gente não é tão velho assim, mas se lembra de alguns. Sem dúvida, que sem são. Dúvida. Sabe por que eu faço isso? Agora eu vou contar a historinha.
eu sempre quando estou narrando futebol, aos 30 minutos mais ou menos, dependendo do jogo, eu mando um abraço pro céu e eu falo o nome de um amigo meu, de um jornalista, um radialista que marcou época e tal, até encerro, né? Dizendo que fulano de tal, vozes que não falam mais, vozes que marcaram época e tal. Outro dia eu estava num posto de gasolina, acabei de abastecer, e veio uma pessoa me procurar, falou assim, Alberto, por favor, você não me conhece e tal. Queria dizer, você fez a minha esposa chorar. Olha. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu estava no carro, liguei no futebol, ela falou assim, mas você vai ouvir futebol de novo? Não, só quero ver como tá o jogo e tal. A hora que eu coloquei, você minutos. Mandou um abraço pro céu, pro avô dela. Olha, que Nossa, coisa. E ela começou a chorar no carro. Coisa cara. linda. É interessante, né? Bom, vamos lá. Eu não sei quem que disse que a pessoa morre pela última vez, na última vez em que é pronunciado o nome dela. Então, falar o nome de quem já se foi é uma forma de mantê-la viva. Então, eu estou mantendo muitos amigos vivos aí, viu? Anderson, ouvindo no rádio hoje, eu não me lembro exatamente qual emissora, tá? Eu ouço várias. Uma pessoa foi sair de férias, fechou a casa, trancou a casa, desligou toda a energia da casa, tirou tudo da tomada, tal, não sei o que, e ficou 20 dias em férias. Ao voltar, no mês seguinte, quando veio a conta de energia, ela esperava uma abrupta redução na conta. Para espanto, foram reduzidos 10% só do consumo. Ela ficou estarrecida. Como é que pode? Fiquei 20 dias fora, tudo desligado. Como que eu vou pagar 10% a menos só do que estava pagando? E ela foi reclamar, ela descobriu o que eu vou dizer agora, que para mim é uma novidade, eu não sabia. A ANEEL, acertei, né, a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aceita, ou me parece tem como regra, para as companhias que prestam o serviço de energia elétrica, não obrigá-las a fazer a leitura mensal do relógio, pode ser pela média. Pela média, mas salvo engano, não pode superar mais que 2 meses pela média. Se for na zona urbana. Se for na zona rural, é um prazo um pouco maior. Porque existem dificuldades, de fato, para leitura em zonas rurais, né? Às vezes chove, enfim, tem alguma dificuldade. Mas, se eu não me engano, nas zonas urbanas, é no máximo de 2 a 3 meses só que pode... Então, isso por conta do quê? Alguns relógios não são adaptados ao novo padrão e não são voltados para a rua, tá certo? Então, dependendo da configuração do seu imóvel, o leiturista ele tem dificuldades para adentrar e fazer a leitura. Cachorro pega. Né? Cachorro, né? Então, essas são as... Isso vale para a água também. Né? Então, existe um padrão novo, tanto de relógio de luz quanto de água, em que você volta o relógio para a rua. E aí o leiturista, independente se tem um cachorro, se tem grade, se tem caixa de abelha, o que quer que seja, ele vai conseguir ler a sua conta de luz. Então, essa possibilidade de leitura de cobrança pela média é devido geralmente a isso, a dificuldade de leitura do relógio de luz. Independente disso, Alberto, tem outras situações. Vamos lembrar que existe uma periodicidade na leitura. Você pega a sua fatura e observa, esse período corresponde a 10 de agosto até 10 de setembro, por exemplo. E a conta vai vir no dia 30 de setembro. Então, muitas vezes, essa divergência pode se dar ao fato de que a leitura foi feita parte dela, ao menos, quando ele estava na período casa, que você ainda estava na casa. Entendi. Então, enfim, a data de leitura do seu relógio pode não ter coincidido necessariamente com as suas férias. Não, entendi. Mas... E o segundo, assim, tem um outro ponto também que é importante. Às vezes a pessoa está tendo uma conta alta, mas está tendo fuga de energia, mesmo desligando tudo. Por exemplo, devido à insegurança, tem aquelas cercas elétricas, né? A cerca elétrica, alarme, e às vezes acontece, por falta de uma poda numa árvore, a cerca elétrica está tendo fuga de corrente, ela está encostando nos galhos da árvore e a corrente está indo para a terra, né? Entendi. Então você está pagando uma conta que, na verdade, foi para a terra, como vazamento de água. Mas aí... Precisa de uma inspeção na rede elétrica nesses casos. Perfeito, né? perfeito. Eu quero ainda voltar ao caso que eu ouvi hoje pela manhã, mas aí, segundo consta, ao reclamar, a conta foi baixada. Foram fazer a leitura e aí a conta foi baixada. Mas se não fosse... Quem tem o débito automático, por exemplo, nem iria perceber. Né? Então, a dica é sempre, chegou a conta, dá uma conferida. Eu estou com conta eletrônica, vem pelo meu e-mail. Abre e confira, porque, inclusive, é obrigatório informar
os consumos dos últimos 12 meses, né? Então tem uma espécie de um gráfico ali que você percebe, enfim, se está tendo uma curva ascendente ou descendente. É importante estar sempre confirmando isso primeiro para ver se não tem vazamento de energia. Energia também vaza, como água. Então se tem um curto lá dentro, às vezes é no forro, a casa é antiga, tem um fio desencapado, ele está encostando nos caibros, né? Então isso pode gerar fuga de energia e isso o seu bolso está mais caro. Então peça para um eletricista inspecionar sempre. O segundo ponto é a janela de leitura da fatura, que pode ou não, né? Mas reclama sempre, por quê? Sempre que você encontrar uma conta maior do que você acha que deveria, é um direito assegurado pela resolução ANEEL que seja feita não só uma vistoria no seu relógio, como também uma perícia. Caso você não concorde, você pode contestar aquela conta, né? É muito comum, Alberto, algumas pessoas receberem, assim, faturas exorbitantes, né? Porque, sabe, muitas vezes tem uma ligação inadequada, tem um consumo de um freezer que aconteceu numa época e não está mais ligado em outra época, você usou mais a máquina de lavar roupa, no inverno você toma mais, assim, chuveiro elétrico, utiliza mais o aquecimento, enfim. Então, essas variações, fique esperto, qualquer dúvida reclame e você tem direito que seja feita uma perícia, que também pode acontecer do relógio estar marcando errado. Muito bem. E a gente pode reclamar com o IBAMA sobre as maritacas que às vezes entram, desencapam, elas vão mordendo os fios assim no forro da casa? Nossa, o que está dentro da sua casa é seu, né? Então, realmente, cuidado que se tomar alguma providência diversa, né? Se a maritaca passar mal, o IBAMA pode te acionar por outra questão, né? Exatamente. Aliás, crime ambiental é uma coisa séria, é inafiançável, não é? Tem muitos que não são afiançáveis. Bom, doutor Leandro, vem aí 7 de setembro, vem aí viagem, passeios e tal. Aquela conversa de que ia se cobrar pela bagagem, mas ia diminuir o valor da passagem, foi só conversa mesmo para nós, né? Só conversa para boi dormir, né? Pois é. Esse país aqui já vieram com o discurso que ia baixar a gasolina. Eu não vi baixar a gasolina, né? Então, realmente, sempre tem uma discussão. É aquela história de boa intenção, o inferno está cheio, né, Alberto? Quando disseram para a gente, olha, nós vamos baixar, a gente vai cobrar a bagagem para baixar o preço da passagem aérea de quem embarca sem bagagem, só com bagagem de mão, todo mundo desconfiou. A OAB, por exemplo, entrou com uma ação civil pública, obteve uma liminar no primeiro momento, ela foi suspensa, essa liminar caiu, não é? Por conta de um entendimento de um juiz lá do Ceará, né? Mas está para ser dirimido também no STJ. Porque nós entendemos o seguinte: existe um contrato de transporte regulamentado pelo Código Civil e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece que a obrigação do transportador é entregar no destino, de forma íntegra, passageiro e sua bagagem. Ou seja, a bagagem, ela integra o patrimônio, acompanha o passageiro. Então, quando você cobra uma passagem, nela já está incluído o preço da bagagem, tá certo? Por força do contrato de transporte que está sendo celebrado entre as partes. Agora, a partir do instante que você cobra em separado, nós que atuamos em defesa do consumidor entendemos que essa é uma espécie de venda casada. O que é a venda casada? É obrigar o consumidor a condicionar a venda de um produto à compra de outro, ao pagamento de outro produto ou de outro. Né? Isso é proibido. E aí vem a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e fala, está liberada a venda casada para as empresas aéreas. Né? Sabe, tem certas ideias que a gente não pode falar muito, né? Daqui a pouco alguém vai querer cobrar imposto sobre o oxigênio que a gente respira, certo? Mas o fato é que essa ideia maravilhosa não baixou com o preço das passagens. Não. Né? Pelo contrário, a bagagem, o preço da tarifa do embarque da bagagem já dobrou, né? Era, para algumas companhias era 60, já aumentou para R$120. Né? Começaram com 30, aumentou para 60, é aquela coisa, você está fervendo o siri dentro do fogo, né? Ele não vai pular. Agora, essa brilhante ideia, segundo informações, há 1 ou 2 dias atrás, tivemos aí a determinação, a autorização por parte do governo federal, esse governo amado de todos, né? Nós teremos muitas saudades quando terminar, né? Foi autorizado a cobrança de bagagem também pelas empresas rodoviárias, né? Pelas empresas de ônibus. Que absurdo. Quer dizer, justo aí, enfim, a camada mais, digamos assim, menos abastada da população que viaja de ônibus, né? Agora tem esse presente do nosso governo, né? Que é a possibilidade de
da empresa de ônibus, interestadual, intermunicipal, enfim, cobrarem à parte. Você tem um preço da passagem e agora um preço só para a bagagem que você vai... Olha, a aviação, de certa feita, eu vi numa entrevista, alguém disse que quanto mais bagagem, mais combustível, mais peso no avião. Daqui a pouco eles vão cobrar, quer dizer, qual que é o peso normal do cidadão? Você vai nos elevadores aí, eles colocam peso máximo 750 quilos, 10 pessoas. Quer dizer, eu já não posso entrar, porque eu peso mais de 75 quilos. Você também não pode entrar. Também não. Não pode. Mas já me sinto discriminado quando eu vejo uma placa. Eu também dessa. me sinto discriminado. Daqui a pouco você vai, dependendo do seu peso, vai pagar mais na aviação. Então, Alberto, você lembra quando, infelizmente, teve a queda daquele voo da Chapecoense? Sim, triste. Triste. Lá a gente aprendeu o quê? Que o avião, ele tem uma capacidade de combustível proporcional à carga que ele carrega e proporcional à altitude onde ele vai pousar. Né? Então, pode ser que com uma carga menor e com menos bagagem, aquela mesma quantidade de combustível tivesse sido suficiente para que o avião chegasse no seu destino. Teoricamente, ele teria gasto menos combustível. Então, assim, no caso da aviação, é importante você discutir o peso da bagagem. Por quê? Se todo mundo... Você já viu, determinados voos, as pessoas vão com bagagem de mão, que são verdadeiras malas, que nem cabem no bagageiro. Mas hoje tem lá, você tem um lá padrão, os padrões tem você colocar gabarito ali, lá, aumentaram de 5 para 10 quilos. Antigamente eram 5 quilos, dobrou para 10. Mas assim, tem gente que não cabe e leva a sua bagagem de mão nos pés, na verdade. Sim. Né? Porque não cabe lá em cima. Embaixo, né? O fato é que bagagem em excesso tem impacto no combustível que vai ser consumido e também na segurança. Mas, doutor, hoje... Eu até concordo com uma discussão sobre quantas malas eu posso levar e qual é o peso de cada uma delas. Tudo bem, mas é o direito que você tem. Cobrar a parte... Aí só se você ultrapassar. Então você tem direito. Por exemplo, internacional eram 2 malas de 32 quilos. Você quer levar 3 malas, uma com 20? Paga a parte. Como já aconteceu, já paguei a parte. Já paguei, voltando uma vez de Miami, paguei a parte e tal. Agora, aqui no Brasil, acho que voo doméstico eram 20 quilos de bagagem, alguma coisa assim. 23 quilos. Mas normal, porque aí a companhia faz o seguinte, pelo máximo, são tantos passageiros. Se cada passageiro levar o máximo possível, são tantos. Então nós temos que faz esse cálculo de combustível. Tem alguns que não levam, que levam menos. Exatamente. Tal. Aí o que vai acontecer? Vai estar com combustível suficiente e tal, o que pode é sobrar, porque nem todo mundo vai levar a bagagem. Mas cobrar pela bagagem mínima que você vai levar, eu acho um absurdo, eu acho um desrespeito. E agora esse negócio do ônibus, então, para mim é o supra-sumo. E mais, né? Se você levar mais que uma bagagem no ônibus, vai poder cobrar também 1% para cada quilo adicional, 1% do valor da passagem para cada quilo adicional da bagagem que... Eu não sei se o doutor Anderson... Mas ônibus eu acho que não é tão relevante assim do que o avião, né? Você está com peso demais no avião, ele pode cair. O ônibus você pode encostar, né? Dar uma paradinha. Lá em cima não tem acostamento, né? O ônibus vai empinar, talvez, se tiver com muito peso. Eu não sei se o doutor Anderson viu, talvez até tenha visto, não sei nem se foi postado no nosso grupo da nossa confraria, um ônibus no Rio de Janeiro, de turista, passando e alguns ladrões abrindo o compartimento de bagagem e roubando toda a bagagem ali. Chegou a ver essa imagem? Eu vi imagem lamentável. Triste. Mas eu pergunto, a companhia de ônibus é responsável por tudo aquilo? Ela tem que cobrir? Então, Alberto, existem dois entendimentos. Sempre tem. Advogado sempre tem os lados. Porque assim, o Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de serviço, quem está transportando está prestando um serviço. Sim. Né? Quando trata de um serviço, ele estabelece que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos defeitos ocorridos na prestação do seu serviço. Independente de culpa significa o quê? A responsabilidade é objetiva. Não depende se foi uma falha do motorista, se esqueceu de trancar aquele bagageiro. Independe de quem tenha sido a culpa, o consumidor tem o direito de ser reparado. Salvo, só não haverá essa responsabilidade em caso de culpa exclusiva do consumidor, que não é o caso, ou de um terceiro. Né? E esse terceiro pode ser considerado o assaltante lá, quem está
furtando ou roubando aquela mala, né? Então há uma discussão sobre se não haveria uma exclusão dessa responsabilidade por conta de não ter a companhia de ônibus o poder, enfim, de impedir. Aquilo. Enfim, ela já não é segurança pública, né? Ela não é polícia, né? Perfeito. Talvez contratando escoltas, enfim, para aquele local. Mas aí, você veja que nos Correios, por exemplo, alguns bairros não são atendidos com correspondências. Verdade. Não entrega compras da internet, né? E o carteiro não vai com uma escolta policial para fazer essa entrega. E como o tempo passa, doutor Anderson, eu faço um seguro de automóvel no meu perfil, tem um pouquinho mais de 40 anos, tá certo? Tranquilo e tal, não sei o quê. E vou dizer que só eu dirijo meu carro. Mas, de repente, o meu filho que está fazendo faculdade pegou meu carro, foi para a faculdade e o carro foi roubado lá na faculdade. Seguro não me paga, e aí? Então, Alberto, as seguradoras, né, como esse país é uma roubalheira geral, os preços começaram a subir, né, de forma assustadora, passaram a criar esse formulário de risco chamado, né? O que é isso? Alguns condutores, alguns consumidores têm um perfil menos arriscado, que são menos propensos a sofrerem acidentes. Por exemplo, mulheres acima de 35 anos, isso comprovadamente seria um perfil de pessoas mais respeitadoras das leis de trânsito. Advogados, trabalham com leis, sabem das consequências, não vão dirigir o carro embriagados, por exemplo. Sabe que vai ter uma consequência drástica. Então, determinadas profissões, determinadas idades, sexo masculino ou feminino, né? Os mais jovens têm tendência, ele pisa mais, ele tem chance de se envolver mais em acidentes, ele frequenta a universidade. Os estacionamentos de faculdades são locais de furtos e roubos de automóveis. Então, realmente, assim, quanto mais exposto, o carro não tem, ele não tem garagem, ele passa a noite na rua. Isso vai encarecer o seu seguro. Não, o carro ele fica dentro do estacionamento, seja no meu local de trabalho, seja na minha residência. Eu não frequento faculdade, eu não vou para escolas. Então, quanto menos exposto o carro fica, o seu perfil vai transformar numa mensalidade mais barata, um prêmio mais barato. E se por alguma razão você omite alguma coisa deste perfil, uma das perguntas existe alguma pessoa menor de 25 anos? Claro, de 18 a 25. Para dirigir tem que ter 18 anos e habilitação. Tem alguém menor de 25 anos que vai conduzir o carro? Você responde não. Porventura, o seu filho de 20 anos pega o carro durante um dia para fazer um trabalho na faculdade e justo naquele dia o carro é roubado, tá certo? Ou se envolve num acidente. E o condutor é seu filho de 19 anos. A seguradora não vai cobrir o seguro. Não vai cobrir. Porque ao escolher ter um seguro um prêmio mais barato, não é, uma prestação mais em conta, você omitiu a informação de que havia uma pessoa menor ou naquele perfil mais arriscado, não é? Mas foi só uma vez, não importa, o fato é que você não havia dito. Você tinha que ser transparente no ato da contratação. Olha, eu tenho, mas eles só usam uma vez por semana. Agora, claro que a mentira tem que ser... É abominável e tem que ser sempre. Você tem um minuto para falar só, o programa acabou. Aliás, não deu nem para questionar o que eu quero te questionar. Se a pessoa mente, não, fui eu que estava aqui e tal, e me roubaram e não sei o quê. A seguradora acaba investigando e prova que era o filho. O cara está incorrendo num crime. Numa fraude, pode responder criminalmente, né, por falsidade ideológica, que você preencheu um documento público com informações falsas, né? E isso pode também resultar no não pagamento do seguro. Tem circunstâncias, Roberto, que assim você fala, puxa vida, é mais fácil não dizer a verdade, né? Mas desde o início da contratação, o máximo, o mais verdadeiro que você seja ao responder aquele questionário, mais tarde isso vai também trazer benefícios, frutos positivos. Lógico. Né? Anderson, não dá tempo de eu te questionar, mas eu quero falar uma coisa para você. O doutor volta sempre. Próxima vez eu quero falar do Dia das Crianças, né? Que tá aí, está chegando. E também o seguinte, na família, se você bater o seu carro no carro do seu filho, o seu filho bateu o carro dele no seu carro, da sua mulher, na família... o seguro também não paga. Depois a gente esclarece tudo isso aí na próxima vez, tá bom? Perfeitamente, não dá tempo Alberto. mais.
Satisfação estar Obrigado, aqui. doutor. Um forte abraço a todos os espectadores da Rede Família e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço, mais um forte abraço. Mesmo. Já dizia o Mar Cardoso. É isso aí. Gente, obrigado. À noite, às 7 horas, todo dia, de segunda a sexta, tem o RF Esporte Clube. Ontem a gente entrevistou o Vadão. E amanhã aqui, no Visão Geral, eu vou entrevistar Flávio Prado, meu amigo Flávio Prado, jornalista, hoje coaching. Vai ser uma entrevista muito Grande legal. Ponte Pretano. Grande, Ponte Pretano. Tchau, pessoal. O Flávio vem aqui.